Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Agradeço a audiência de segunda a sexta às 19 horas aqui pela Record News Manaus, canal 27.1 na TV aberta ou 78 na TV fechada. A qualquer hora do dia ou da noite você nos assiste no YouTube, canal Programa Tricetados. Nosso convidado de hoje é o pneumologista queridinho da cidade, Dr. Davi Lunier. Seja muito bem-vindo, Dr. Davi. Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui participando do programa e, além do mais, trazendo conteúdo, conhecimento para a população a respeito de saúde pulmonar. Exatamente. O importante aqui é a gente utilizar esse horário das 19 horas, que está toda a família jantando e assistindo ao nosso programa para informar. Né? Muito bom. Doutor, vamos lá. Nós vivemos numa região quente e úmida e existem muitas doenças pulmonares que se beneficiam desse nosso clima. Sim. Infelizmente, as doenças respiratórias, elas tendem a se beneficiar de ambientes extremamente quentes e úmidos, porque facilmente carrega no ar alérgenos e patógenos, fazendo com que doenças que o paciente tenha predisponentes, como asma, rinocinusite, rinite alérgica, possam se manifestar mais facilmente. Além, obviamente, de doenças infecciosas, que elas podem se transmitir pelo ar, como a tuberculose, que é endêmica na nossa região, ou até mesmo quadros infecciosos virais, como foi na época também do Covid. Doutor, a rinocinusite, para quem... uma linguagem popular, é aquele, né? Explica para o nosso público numa linguagem bem simplificada, nessa hora de jantar, que tá todo mundo em casa, vovô, filho, mamãe. Como é que se caracteriza a rinocinusite? Perfeito. De uma forma bem simples, é nada mais, nada menos do que a inflamação das vias aéreas superiores, uma sigla chamada IVAS, onde é tudo afetado, da ponta do nariz até a entrada do pulmão, que é aqui que fica a laringe. Uhum. Então, toda essa região, ela vai sofrer um quadro de inflamação, muitas vezes por exposição a algum alérgeno, levando então à produção de muco, secreção, mas outras vezes por um quadro infeccioso, por um vírus, uma bactéria, fazendo com que essa secreção ela ganhe cor, podendo ficar amarela, amarela escuro ou até mesmo esverdeada. Quando a secreção ganha cor, é hora de procurar um médico, né, doutor? É verdade. Em casa, você consegue cuidar quando a secreção ainda está clara, esbranquiçada, com a lavagem nasal com soro, nebulização com soro fisiológico, que você ajuda a umidificar, fazendo uso de medicamentos que você consegue facilmente encontrar em drogarias, que são sintomáticos para a parte respiratória superior. Mas quando a secreção ela realmente cria cor, aumenta o seu volume, traz dor e desconforto facial ou na garganta, com aquela sensação de que está fechando a garganta e pode ter febre associada, é a hora realmente de procurar assistência médica. Com relação à lavagem nasal, ela deve ser diária, né, doutor? Ela não deve ser apenas quando você está com um problema de secreção. A lavagem nasal, ela faz parte da prevenção, não é isso? Perfeito. Em pessoas que já sofrem de um quadro crônico e sabem que são portadores dessa condição, que sempre estão produzindo muita secreção e de uma forma profilática, é importante fazer a lavagem nasal com soro, porque isso ajuda a fazer ali o toalete das vias aéreas superiores, fazendo com que a secreção não fique acumulada e, consequentemente, não infecte. Gente, vocês não precisam comprar o sorinho, vocês podem comprar a garrafa de soro, que é mais barata, né, doutor? Hoje em dia, graças a Deus, existe uma diversidade de opções, né? Existe o soro nasal de alto volume, que já vem aquela garrafinha pequena de 240 ml, com os sachêzinhos, que aí você automaticamente dilui aquilo em água potável, não é gelada a água, vale ressaltar, e aquilo ali, você misturando a solução, vira um soro fisiológico que você consegue lavar o nariz, porque financeiramente sai até mais em conta do que você comprar as garrafas de soro fisiológico, porque aí seria realmente um alto volume, muitas vezes você comprando o mesmo material. A gente vê muito, principalmente em pediatra, indicarem a lavagem com sorinho sem conservante ou com salsep, só que aí o meu professor Patinhas, ele cortou a brincadeira logo no início dos filhos. Olha, esse soro e esse soro
né? Esse aqui de 20 e poucos reais e esse aqui de R$ 4, eles fazem o mesmo efeito, né? Então, para alertar quem está em casa, gente, não precisa estar comprando exatamente o lá, sem conservante, o de marca, Perfeito, né? perfeito. O soro genérico, ele faz o mesmo efeito, e aí você, que já tem o costume de ter essas doenças, você se mantém sempre com as vias aéreas higienizadas. Pode se falar assim? Perfeito, é isso mesmo. Mas, doutor, uma outra doença que acomete muito a população daqui da nossa região é a asma. E as pessoas comumente dizem que asma é doença de criança e que passa, né? E nós sabemos que a asma é seríssima, que pode levar até a óbito. É verdade. Temos que entender que a asma é uma doença crônica, semelhante à hipertensão, diabetes, onde o paciente ele precisa fazer um tratamento contínuo, mesmo que ele não tenha sintoma. Porque o objetivo do tratamento é manutenção, é você permanecer bem, mesmo frente a eventos gatilho, como quadros infecciosos, exposição a alergens ambientais, mudança do clima e por aí vai. Mas, diferente de outras doenças crônicas, como a pressão alta e o diabetes, a asma ela tem uma peculiaridade, ela entra em remissão. Isso é muito perigoso, gente. Vamos prestar bastante atenção no que o doutor está falando. Remissão é aquele estado onde o paciente, apesar de ser portador de uma doença, ele não manifesta sintomas. E se fizer exames, eles são normais. Muitas pessoas confundem isso como cura. Então, a gente vê muitas pessoas falar: eu tive asma quando era criança e nunca mais tive, eu estou curado, não tive mais isso, agora o meu filho tem, né? Na verdade, a asma, ela está em remissão. Não quer dizer que aquela pessoa já adulta ou idosa não venha se expor a algum gatilho que seja forte o suficiente que faça ele voltar a ter sintomas novamente. Infectou, com certeza, né? Já há um risco. Quem já teve uma asma no passado, há um risco de sair da remissão, né? Total. Cura para a asma não existe, gente, que fique bem claro. Aquilo que as nossas avós falavam, não, é doença de criança, depois curou, não é verdade. E às vezes quando ela sai da remissão numa idade adulta, ela vem com uma crise muito, muito forte. Muito mais forte. Vale ressaltar que é uma característica genética, né? Normalmente é a característica da atopia. Então, o paciente ele tem um potencial de manifestar algumas doenças, entre elas a asma. Então, quadros de dermatite atópica, alergias de contato a tecidos, produtos de limpeza, como sabão em pó, água sanitária, perfumes, maquiagens, alergia à picada de inseto, alergia ou intolerância alimentar, alergia medicamentosa, rinite, sinusite, laringite, faringite, até as bronquites e bronquiolites da infância, assim como a asma, tudo isso faz parte de um arsenal de doenças da atopia. Falar nisso, doutor, rapidamente, quando a gente recebe um bebezinho, a gente recebe ali também uma nova missão, aprender a diferença de várias doenças, né? A maioria da população não sabe a diferença entre asma, bronquite e bronquiolite. O senhor pode esclarecer, por favor? Claro. Em relação à asma, é um diagnóstico que nós só conseguimos dar com propriedade a partir dos 4, 5 anos de idade. Por que disso? Porque antes disso, a gente considera um pulmão do bebê chiador, onde os brônquios e bronquíolos ainda não estão totalmente formados em ter aquela estrutura cartilaginosa que mantém ele aberto. Então ele facilmente colapsa, fazendo com que simule, né, um quadro de asma, com aquele chiado, com aquela respiração ruidosa. Então, a gente costuma dizer que tende a ser um pulmão de um bebê chiador. Nesse momento, os colegas podem sim dar o diagnóstico de bronquite ou bronquiolite. Essa diferença entre bronquite e bronquiolite, ela está mais ligada à apresentação dos sintomas, aonde a bronquite ela vai ter um quadro mais, além da tosse, secreção, desconforto respiratório. É característico essa tosse ser um pouco mais secretiva, porque é a inflamação das vias aéreas
superiores. Já a bronquiolite, ela tende a se dar mais um padrão respiratório, um desconforto, com alterações, muitas vezes por causa infecciosa, laboratoriais. E é uma das grandes causas de óbito de recém-nascidos, né? Infelizmente. Então, gente, nasceu um bebê, nasceu uma mãe que pesquisa, que sabe a diferença, né? E vai acompanhar doenças respiratórias por toda a infância, né? Você vai ter que ficar acompanhando, porque realmente as patologias respiratórias se beneficiam demais do nosso clima. Mas quando chega na adolescência, vem outra bronca, né, doutor? O vape. Infelizmente, isso está uma moda agora, né? Isso tá uma péssima moda, doutor, né? A gente pensou, a nossa geração ainda viveu uns momentos onde ainda se fumava em shopping, e a gente viu aquilo tomar uma paz temporária, né? Nós pensávamos, bom, cigarro já não é mais um problema tão grande pra gente, né? Não é mais obrigatório se tornar um fumante passivo, ou porque o seu chefe fuma e você precisa daquele emprego, ou porque você entra num avião e as pessoas estão fumando, ou porque você vai num lugar público e as pessoas fumam. Vivemos essa paz temporariamente, mas a indústria do tabaco, ela não é instituição sem fins lucrativos. Exato. Então, ela inventou uma nova moda e atingiu em cheio os nossos adolescentes, e a gente não soube como entrou devagarzinho, né? Então, hoje, qualquer corredor de condomínio, qualquer pracinha, qualquer playground, você vê ali aquela turminha se reunindo para usar vape escondido, né? Como que o senhor diria que o vape, que é o cigarro eletrônico, age no pulmão daquele adolescente, daquele jovem que faz uso? Só um detalhe curioso sobre o vapor. No início, quando ele foi desenvolvido, foi pensado como uma forma de ponte para ajudar aquela pessoa que fumava a deixar de fumar. Mas, infelizmente, com o passar dos anos e dos estudos, a gente verificou que, na verdade, a carga tabágica do paciente ela mais que dobrava, né, deixando ele cada vez mais dependente daquela substância. Em relação ao vapor, vale ressaltar o seguinte: não é autorizado a comercialização no Brasil, né? Foi tentado, né, novamente foi feito um lobby, né, lá em Brasília para tentar ser autorizado isso, graças a Deus não passou, para que a gente pudesse, então, comercializar dentro do Brasil. Por quê? O principal motivo é que não existe uma padronização do tipo de material que está ali dentro do inalador. A nicotina que está ali dentro, que é o que causa a dependência, os aromatizantes, entre outras substâncias ali dentro, cada uma marca, ela tem uma miligramagem diferente, uma quantidade diferente, fazendo com que o paciente, ele, ao se expor àqueles vapores, ele possa ter reações diferentes com vapors, né, com cigarros eletrônicos diferentes. Então, eu já cansei de receber jovens que vão comigo e falam assim, não, mas eu já fumava vape e tal. Quando eu mudei, né, a marca, né? Doutor, vamos voltar no próximo bloco falando mais a respeito do vape, porque é um caso realmente muito sério. A gente volta já. Voltando nesse segundo bloco com o doutor Davi Lunier, pneumologista, falando de um assunto muito sério, né? Você que tem filho adolescente, aconteceu um fenômeno aqui. Nós estávamos achando que o vício do tabagismo estava adormecido, né? Só que a gente não sabia que nas escolas os colegas comercializavam figurinhas, né, de álbuns de Copa, comercializavam lápis bonitinhos, diferentes, e comercializavam vape para fazer uma graninha.
Só que ali, nos ambientes escolares, nos recreios, nos banheiros, não se sabia que isso estava entrando. Até porque nós somos de uma geração onde, pra gente, aquela imagem não dizia nada. Aquela imagem parecia o quê? Um marca-texto, um estabilo ou um pendrive, né? E esses adolescentes, esses jovens, começaram a esconder essas coisas em casa. E quando isso caía em algum lugar, a pessoa achava que simplesmente fazia parte de um material escolar, né? Só que essa criançada começou a viciar. E hoje é uma turma que está por volta dos 20 anos e mais uma turminha que está entrando. Porque aqueles garotos lá de 14 que começaram a vender, continuam vendendo para as novas gerações. Então, o fulano tem, o fulano vende, o fulano frequenta as barbearias, os bares, os pontos de encontro dessa moçada, jogo de futebol, né? E hoje existem, né? Aqui em Manaus ainda não fui tentar apurar, mas Rio de Janeiro, em qualquer banca de revista você compra, né? Sem saber a procedência. Na Paulista tem carrinho, né? Tipo food truck passando o tempo todo vendendo vape, né? Então, isso dá uma falsa impressão de que é uma coisa liberada, né, doutora? Eu queria que o senhor fizesse um alerta para os pais, para os avós que criam os netos, que esses são os que, infelizmente, acabam caindo mais na esparrela, porque realmente desconhecem, não é do momento deles, do perigo do vape e dessa nova geração que está começando a vida já viciada. Sobre o vape, é importante salientar o quê? Não é autorizado sua comercialização no Brasil. Se você vê alguém vendendo, é porque essa pessoa, ela comprou pela internet e chegou para ela para comercializar. Ela não tem ali um controle sobre a segurança do material que ela está vendendo. Aquilo ali já tem relatos de explosão, porque é a bateria. Sim. Aquilo ali tem relato de, como eu falei no bloco anterior, o controle do conteúdo que a pessoa está inalando, que pode levar a doenças respiratórias agudas, inclusive com necessidade de internação em UTI, ventilação mecânica, como foi um paciente recente meu no consultório, que a mãe levou de 15 anos. Olha só. E aqui na realidade de Manaus, eu quero dizer que também ainda não vi lugares vendendo, assim, à luz do dia. Sim. Você consegue comprar de pessoas terceirizados, né? Sim. O famoso escambo ali, trocando e tudo mais, de um por o outro. Mas onde é que as pessoas têm acesso, esses jovens e adolescentes? Em festas. Então, vai numa festa na casa de alguém, é um aniversário, é uma data comemorativa, e lá um tem, usa e dá para o outro experimentar. E esse de experimenta um pouco, experimenta outro, outra vez, daqui a pouco a pessoa sente a necessidade de estar usando. Então, prestem atenção, muito cuidado, orientem com relação ao colega de sala de aula oferecer alguma coisa, nos cursos extras também, reuniões de escola fora, né, da escola, do ambiente escolar, também há sempre a história de, experimenta aqui, né? Jogos de futebol, pós-jogo de futebol, pós-jogo de beach tênis, né? Perfeito. A orientação aos pais. É conhecer com quem os seus filhos convivem, os ambientes, os ciclos sociais, porque é isso que vai impactar. Diz a literatura que nós somos a média das 5 pessoas com quem convivemos. É verdade. Então, isso vai diferenciar exatamente quem usa e quem não usa esse tipo de dispositivo. E o outro garoto que está comercializando aquilo lá, ele também não sabe do perigo. Então, pai, se você tem um filho que você suspeita que esteja ganhando dinheiro, sem você saber a origem, procure saber se ele está comercializando isso, porque fatalmente ele vai se tornar uma pessoa que vai ganhar dinheiro com ilícito. E qual é o futuro dessa criança? É verdade. E os pais com os filhos que são usuários de vapor exclusivamente, eles só vão procurar assistência médica quando ocorre uma das 3 situações. Primeiro,
o filho evolui com alguma doença respiratória. Então, o filho apresentou uma insuficiência respiratória, dor torácica, falta de ar, idas ao pronto-socorro, alterações no exame de imagem, sugerindo um quadro de pneumonia induzida pela lesão por causa do cigarro eletrônico, vai procurar assistência médica. O segundo motivo que faz as pessoas procurarem, principalmente os jovens, é quando eles já percebem que isso está impactando na qualidade de vida dele. Ele já não consegue render o que ele rendia antes em alguma atividade física, como jogar bola, correr, né? Até mesmo em atividades diárias do cotidiano, como subir lances de escadas. Exatamente. Se você encontrar o seu filho tendo dificuldades de subir escada, pode não ser vape, mas fatalmente você tem que levar ao médico. Para investigar por que dessa limitação respiratória. Exatamente. E, por fim, uma outra situação que leva, obviamente, é quando o próprio paciente, o jovem, agora já na casa dos 20, 22, que já chega para mim no consultório, ele percebe a dependência. Ele se toca da dependência dele, que ele não consegue mais ficar um dia inteiro sem usar. Tudo que ele vai fazer, ele tem que estar junto. Ele fica nervoso quando ele não está perto do dispositivo, porque ele sabe que não vai poder usar. Então, são situações em que as pessoas, os mais próximos dessa pessoa, têm que ficar atento, porque, querendo ou não, o adolescente ele não está apto a fazer boas escolhas, porque ele não tem ainda ali um rol de vivência para fazer isso. Então, ele vai querer, obviamente, mostrar para os amigos ao redor dele que ele também faz parte do grupo e acaba inexoravelmente fazendo uso desse tipo de substância. E, às vezes, minha amiga mãe, minha amiga avó, pai, você só vai descobrir quando o seu filho tiver ou uma crise respiratória ou uma crise de garganta recorrente, que a garganta do seu filho vai estar fatalmente queimada, né, doutor? Não só queimada, porque é igual a inalação de qualquer substância. Seja aquela pessoa que é industriária, que trabalha no ambiente com exposição a algum tipo de fumaça, seja o próprio tabagista ocasional ou o cigarro eletrônico agora. Quando nós inalamos fumaça e vapor, ela vai fatalmente levar poluentes, substâncias que vão irritar a nossa via aérea. E isso é uma roleta russa. Você não sabe quem vai desenvolver doença respiratória aguda ou não, né? Porque você não sabe como é o sistema imunológico de cada paciente. Falando nas questões inalatórias, a juventude parece estar bem criativa, né? Eles não estão só inalando. Conte mais o que estão inalando. Estão inalando muita coisa. Então, assim, é importante salientar. Não, doutor, a gente precisa falar português claro. Gás de ar-condicionado. Sim. Né? Anestesia inalatória de dentista. Até aquele gás de balão estão inalando. Gás de balão. Exato. Desodorante. Também. E, assim, as pessoas acham que desodorante é uma coisa boba. Mas, doutor, explique o desodorante antitranspirante, o que pode causar, né, num jovem que inala aquilo lá. Na verdade, o melhor desodorante que a gente orienta é aqueles roll-on, que não é spray, né? Que não causa névoa. Né? Porque, como todo, não sei se vocês chegaram a ver também, saiu em reportagens televisivas, é uma garota que foi inalar, obviamente, desodorante por causa de não é um trote, é aqueles desafios que eles fazem. Sim, isso é um terror, né? Os desafios que eles fazem em canais, vocês já devem ter ouvido falar. Uma vez ou outra, alguém morre numa live, né? Passa mal numa live. Nessa live, ninguém tá rezando, tá? Não é uma live de oração de terço ou uma live de revisão pro Enem. É uma live de desafio. E o desafio é cada um mais louco que o outro. Vai cada vez mais galgando patamares que a gente fica assustado, realmente com risco de vida. E esses desafios, eles fazem parte dessa parte de doenças respiratórias porque muitos deles é por inalação. Então, acredite, eles inalam coisas assim das mais absurdas possíveis. É possível ser inalado, eles fazem. Inclusive, teve uma jovem, né, que inalou pimenta. Sim, e teve insuficiência respiratória com hipoxemia cerebral e hoje foi salva, está viva, mas totalmente sequelada. Sequelas, né? Agora, gente, a criatividade inalatória dessa turma é além da sua. Então, tente evitar, né?
Compre o desodorante Rolon, tente manter, se você tiver alguma coisa aerosol, laque, por exemplo. Laque não faz mal a ninguém, aquilo é uma cola. Se for inalada, o que vai acontecer, doutor? Vai também causar algum problema respiratório, seja dos mais diversos possíveis, desde um quadro de rinite alérgica, caso o paciente seja muito sensível àquilo, né? Se for alguma substância que resseque demais a via aérea, vai levar a sangramento também nasal, então ficar atento quanto a isso. Tá, então qualquer coisa que você tiver aerosol, produto de limpeza, produto de higiene, produto de beleza, tentem manter trancado, né? De difícil acesso. Difícil acesso, né? Realmente, porque a gente não consegue tirar tudo. A melhor opção é a orientação, obviamente, dizer que não deve, explicar o porquê, né? Pelo risco. Começou uma onda de utilizarem um gás anestésico de dentista para um barato, né? Qual é o malefício desse gás inalatório? O maior problema dos gases inalatórios medicinais que nós utilizamos, seja na parte ortodôntica, do médico ou do veterinário, é que são medicações que sedam. Quando ceda, a pessoa vai ter a sonolência, vai ter a sensação de barato, vai ter aquela diminuição do nível de consciência. A depender de quanto tempo você está inalando a dose, isso pode levar a um rebaixamento da sua capacidade de respiração, levando a uma parada respiratória. Doutor, esse é o ponto que todo pai, toda mãe, todo avô, toda avó, todo cuidador mais teme, né? A parada cardiorrespiratória, parada respiratória. O que acontece? A gente tem que deixar o adolescente ou o jovem viver. Mas são, né, gente ainda em formação cerebral, né? O que acontece? Acontecem que essas modinhas, né? Inalar, o uso dos destilados, né? Que tá na moda, o pré-treino que eles utilizam e não tem ideia do que contém ali, aquela cafeína que não pode misturar com uma coisa com outra, né? E aí o que acontece? Eu vejo a turma se reunindo para ir para show. Ao invés de eles se alimentarem, ele toma o pré-treino, que já contém substâncias que vão acelerar o metabolismo, né? Tem a cafeína, tem uma série de coisas. E, em vez de comer o feijão com arroz da mãe, pré-treino para aguentar. Chega numa festa dessa, vape, né? Depois, Red Bull, uísque com Red Bull, vodka com Red Bull, gin com Red Bull. Tudo isso, gente, faz com que vocês não saibam o número de adolescentes que vão, né, vão desenvolver realmente doenças. Não, né? O número de adolescentes que saem para uma festa e voltam numa UTI, né? Eu trabalho fazendo um exame chamado teste de esforço cardiopulmonar. Recentemente atendi um jovem que fazia uso de muito estimulante, né? Red Bull, essas coisas. O quanto de arritmias ele fazia durante o exame era impressionante. Eu falei para ele, olha, tu vai repetir esse exame, quando tu repetir, vamos diminuir a dose de Red Bull, toma menos ou não toma para poder repetir. Aliás, Red Bull deveria ser um produto... ele foi criado como um produto médico. A gente não tem mais tempo para falar isso, mas a gente vai continuar. Eu convido o senhor a gente continuar falando sobre isso, né? Ele não poderia ser de livre comércio, né? E aí a gente está falando de coisa muito séria aqui. Eu convido vocês a assistirem ao próximo programa. Muito obrigada e até o próximo programa.